Cheguei do trabalho numa terça-feira e encontrei dois homens de terno na minha porta com documentos legais dizendo que iam tomar minha casa. O problema? Eu nunca fiz nenhum empréstimo, nunca assinei nada, mas meu nome estava em todos os documentos. E quando finalmente descobri quem tinha feito isso comigo, tudo o que eu achava que sabia sobre a minha própria família foi destruído. Meu nome é Lucas, tenho 28 anos e achava que tinha minha vida organizada. Tinha um emprego decente como desenvolvedor de software, comprei meu primeiro apartamento aos 25 anos e finalmente me sentia um adulto. Minha mãe sempre teve orgulho de mim. Ela contava para todo mundo o quanto eu era bem-sucedido, como eu era o único da família que tinha conquistado algo da vida. Mas naquele dia, quando aqueles homens apareceram na minha porta, tudo mudou. E vou contar exatamente o que aconteceu, porque esse é o tipo de coisa com a qual você precisa ter cuidado. Isso pode acontecer com qualquer um. Como eu disse, cheguei do trabalho por volta das 6 da tarde. Era uma terça-feira normal. Estava cansado, queria comer alguma coisa e relaxar. Mas quando cheguei ao meu prédio, vi dois homens de terno esperando na entrada. A princípio pensei que estivessem vendendo alguma coisa ou talvez procurando por alguém. Mas quando passei por eles, um deles disse meu nome completo: Lucas Fernando Silva. Meu coração disparou, porque ninguém fica parado na porta do seu prédio sabendo seu nome completo, a menos que algo esteja errado. Eles se apresentaram. Um era advogado, o outro trabalhava para uma financeira da qual eu nunca tinha ouvido falar. Me entregaram um envelope grosso cheio de papéis, documentos legais, notificações de execução hipotecária, avisos de cobrança de dívidas. Fiquei ali parado, lendo as páginas, sem entender nada. Segundo aqueles papéis, eu havia feito um empréstimo de quase R$ 200 mil 2 anos atrás. Aparentemente, usei meu apartamento como garantia e não havia feito um único pagamento em mais de 8 meses. Eu disse a eles que aquilo devia ser um engano. Eu nunca fiz nenhum empréstimo. Eu me lembraria de ter assinado documentos no valor de R$ 200 mil. É uma quantia que muda a vida. O advogado me olhou com uma expressão cansada, como se já tivesse ouvido essa desculpa 1000 vezes. Ele disse que as assinaturas estavam verificadas, que tudo era legal e que se eu não começasse a pagar ou quitar a dívida, eles iniciariam o processo de penhora dos meus bens. Senti como se não conseguisse respirar. Este era o meu apartamento, trabalhei tanto para comprá-lo, economizei durante anos, passei por todo o processo de aprovação do financiamento imobiliário, lidando com toda a papelada, entregando minha vida ao banco, e agora alguém estava tentando tomá-lo de mim por uma dívida que eu nem sabia que existia. Na manhã seguinte, tirei o dia de folga do trabalho. Precisava resolver isso imediatamente. Fui ao escritório da financeira com todos os documentos que me deram. Exigi ver cada papel relacionado ao empréstimo. A princípio, eles não quiseram me mostrar nada. Disseram que era tudo confidencial, que tudo já estava processado, mas eu não sairia de lá até ver as provas. Depois de discutir por quase 1 hora, um gerente finalmente concordou em me mostrar o pedido de empréstimo. E foi aí que meu mundo desabou. As assinaturas nos documentos eram minhas, ou pelo menos pareciam exatamente com a minha assinatura. Meu nome completo estava lá, meu número de identidade, meu endereço, cópias dos meus documentos estavam anexadas, meu RG, meu CPF, tudo. Mas eu juro para vocês, eu nunca preenchi esses formulários, eu nunca sentei em um escritório e assinei esses papéis. Então, reparei em algo. A data no formulário. Era de 2 anos atrás, mais ou menos na época em que estive fora do país por 3 semanas. Eu tinha ido visitar um amigo em Portugal, foi minha primeira grande viagem internacional. Estava tão animada que contei para todo mundo, postei sobre isso online, tudo. E me lembrei de outra coisa. Antes de viajar, minha mãe perguntou se podia guardar alguns dos meus documentos. Ela disse que precisava deles para me adicionar como beneficiária em um seguro que estava contratando. Na época, pareceu normal. Pais fazem esse tipo de coisa. Então dei a ela cópias do meu RG e do CPF e não pensei 2 vezes. Meu estômago embrulhou. Não, não podia ser. Não a minha própria mãe.
Mas quanto mais eu pensava nisso, mais as peças começavam a se encaixar. 2 anos atrás, minha mãe estava com problemas financeiros. Seu pequeno negócio estava falindo. Ela vivia me pedindo dinheiro, mas eu estava economizando para comprar meu apartamento. Eu a ajudava quando podia, mas não podia dar grandes quantias. Nós discutíamos por causa disso. Ela dizia que eu estava sendo egoísta, que a família deveria se ajudar, que ela me criou e agora eu estava a abandonando. Eu me sentia culpada, mas também tinha minha própria vida para construir. Mas naquele dia, quando aqueles homens apareceram na minha porta, tudo mudou. E vou contar exatamente o que aconteceu, porque esse é o tipo de coisa com a qual você precisa ter cuidado. Isso pode acontecer com qualquer um. Saí do escritório da financeira e fui direto para a casa da minha mãe. Não liguei antes, simplesmente apareci. Quando ela abriu a porta, percebeu imediatamente que algo estava errado. Entrei e coloquei todos os papéis na mesa da cozinha. Perguntei diretamente: "Você fez um empréstimo e usou meu nome?" A expressão no rosto dela me disse tudo. Ela não negou de imediato, simplesmente congelou. Depois começou a chorar. Sentou-se, colocou as mãos no rosto e começou a explicar o quão desesperada estava, como estava prestes a perder tudo, como o banco não concederia um empréstimo porque seu crédito estava arruinado. Disse que só pretendia pegar o dinheiro emprestado temporariamente, que pagaria tudo antes que eu descobrisse. Achava que seu negócio se recuperaria e que conseguiria resolver tudo sem que eu soubesse. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Era minha mãe, a mulher que me criou, e ela cometeu fraude, roubou minha identidade, colocou todo o meu futuro em risco por causa de escolhas dela. Perguntei a ela como ela conseguiu fazer isso, como ela conseguiu superar os processos de verificação. Ela explicou que tinha uma amiga que trabalhava na empresa financeira, alguém que estava disposta a ignorar algumas das etapas de verificação. Ela usou meus documentos, praticou minha assinatura e, como eu estava fora do país, não havia como eu descobrir a tempo. Mas o que mais me irritou foi o seguinte: ela usou meu apartamento como garantia. Meu apartamento, a coisa pela qual eu trabalhei mais duro em toda a minha vida. Ela apostou minha casa e perdeu. Perguntei a ela para onde tinha ido o dinheiro. R$ 200 mil não desaparecem assim. Ela disse que a maior parte foi para o negócio dela, tentando mantê-lo funcionando, mas não deu certo. O negócio fechou de qualquer jeito há mais ou menos 1 ano. O resto do dinheiro ela usou para pagar outras dívidas, cartões de crédito, empréstimos pessoais, coisas que devia a amigos. Tudo sumiu, cada real. E ela vinha evitando os pagamentos desse empréstimo há meses, porque simplesmente não tinha o dinheiro. Fiquei ali na cozinha dela, sentindo como se não a conhecesse mais. Perguntei a ela como ela pôde fazer isso comigo, como ela pôde arriscar tudo o que eu construí. Ela não parava de chorar e dizer que sentia muito, que não queria que chegasse a esse ponto, que achava que conseguiria consertar tudo. Mas um pedido de desculpas não paga R$ 200 mil. Um pedido de desculpas não impede que tomem meu apartamento. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei pensando no que fazer. Eu poderia denunciá-la à polícia. Isso era roubo de identidade, fraude, um crime grave. Ela poderia ir para a prisão, mas ela é minha mãe. Será que eu realmente conseguiria fazer isso? Por outro lado, se eu não fizesse nada, perderia meu apartamento, perderia tudo, e meu crédito ficaria arruinado. Todo o meu futuro financeiro estaria arruinado por causa das escolhas dela. Passei os dias seguintes conversando com advogados. Precisava entender minhas opções. O primeiro advogado com quem me consultei foi honesto comigo. Ele disse que seria complicado. Sim, tecnicamente eu era vítima de fraude, mas provar isso no tribunal, quando a pessoa que cometeu a fraude era um membro da família com acesso aos meus documentos reais, seria difícil. A financeira poderia alegar que eu sabia do empréstimo e estava apenas tentando se esquivar do pagamento. Casos de fraude familiar são complicados, porque sempre existe a questão de se a pessoa deu permissão ou se tinha conhecimento do ocorrido. O advogado disse que eu tinha 2 opções principais. Opção 1,
denunciar minha mãe à polícia, passar por uma investigação criminal e, se ela for condenada, isso ajudaria no meu caso, provando que eu não era responsável pela dívida. Mas isso poderia levar anos e não havia garantia de que eu ganharia. Opção 2, tentar negociar com a financeira e com os credores, provar que eu estava fora do país quando o empréstimo foi assinado, fazer aprovar provas de que eu não estava envolvido e torcer para que eles concordassem em cancelar a dívida ou transferi-la de volta para o nome da minha mãe. Voltei a visitar minha mãe mais uma vez. Disse a ela que precisava confessar, que precisava ir à financeira e contar a verdade sobre o que havia feito. Talvez, se admitisse, eles colaborassem conosco, talvez a processassem em vez de mim. Ela se recusou. Disse que se confessasse, iria para a cadeia. Implorou para que eu não a obrigasse a fazer isso. Disse que sentia muito, que tentaria me ajudar a pagar a dívida de alguma forma, mas que não podia se entregar. Foi que percebi que não tinha escolha. Precisava me proteger. Fui à polícia e registrei uma queixa por roubo de identidade e fraude. Entreguei todas as provas, os documentos do empréstimo, comprovante de que eu estava em Portugal quando os papéis foram assinados, registros mostrando que eu nunca recebi nenhum centavo do empréstimo, mensagens entre mim e minha mãe onde ela admitia o que tinha feito. A investigação durou quase 6 meses. 6 meses de estresse, sem saber se eu ia perder meu apartamento, sem falar com a maior parte da minha família porque todos achavam que eu estava sendo cruel com a minha mãe. Meus tios e tias me chamaram de insensível, disseram que família não manda família para a cadeia. Disseram que eu deveria simplesmente dar um jeito de pagar a dívida e seguir em frente. Mas nenhum deles se ofereceu para me ajudar com o dinheiro. Foi fácil para eles me julgarem quando não era a casa deles que estava em jogo. Durante esses 6 meses, também tive que lidar com a financeira. Negociei uma suspensão temporária do processo de execução hipotecária enquanto a investigação estava em andamento. Tive que fazer alguns pagamentos pequenos apenas para demonstrar boa-fé, mesmo sem acreditar que devia esse dinheiro. Cada pagamento era como um soco no estômago, porque era dinheiro que eu estava economizando para outras coisas na minha vida. Finalmente, a investigação policial foi concluída. Encontraram provas suficientes para acusar minha mãe de fraude e roubo de identidade. Ela foi presa, mas não foi a julgamento imediatamente. Seu advogado negociou um acordo. Ela confessou tudo em troca de uma pena reduzida. Recebeu 2 anos de prisão domiciliar e serviço comunitário. Também teve que assinar documentos admitindo que fez o empréstimo sem meu conhecimento ou permissão. Com essa confissão, consegui voltar à financeira. Meu advogado usou o processo criminal para provar que eu não era responsável pela dívida. Foram mais meses de batalhas judiciais, mas finalmente eles concordaram em retirar meu nome do empréstimo. A dívida passou a ser responsabilidade da minha mãe. Mas eis o problema. Ela não tem dinheiro. Ela não pode pagar. Então a dívida continua lá, e agora estão atrás dela, mas ela não tem nada para que eles tomem. Já faz quase 1 ano desde que tudo isso aconteceu. Ainda tenho meu apartamento. Não perdi minha casa, mas perdi muitas outras coisas. Não falo mais com minha mãe. Não consigo. Toda vez que penso no que ela fez, sinto uma mistura de raiva e tristeza da qual não consigo me livrar. Ela escolheu os próprios problemas em vez do meu futuro. Ela estava disposta a destruir a minha vida para tentar salvar a dela. A maioria da minha família também não fala comigo. Eles acham que eu sou o vilão dessa história. Acham que eu deveria ter resolvido tudo em particular, dado um jeito de quitar a dívida e protegido minha mãe das consequências. Mas eu não me arrependo do que fiz. Denunciei o crime porque era um crime. Se não tivesse denunciado, teria perdido tudo pelo que trabalhei. Meu crédito estaria arruinado, meu futuro financeiro teria ido por água abaixo. Aprendi uma lição dura com tudo isso. É preciso proteger sua identidade e seus documentos, até mesmo da família, talvez principalmente da família. Porque quando as pessoas ficam desesperadas, fazem coisas que você jamais imaginaria que seriam capazes de fazer. Minha mãe não era nenhuma criminosa genial. Ela era apenas uma pessoa desesperada, que tomou decisões terríveis e se convenceu de que conseguiria consertar tudo antes que alguém se machucasse. Se você algum dia se encontrar em uma situação como essa, aqui vai o meu conselho. Primeiro, verifique seu crédito regularmente. Eu deveria ter monitorado o meu. Se eu tivesse prestado atenção, talvez tivesse percebido esse empréstimo assim que ele apareceu. Segundo,
Nunca entregue seus documentos originais a ninguém, a menos que seja absolutamente necessário, e mesmo assim, tenha cuidado. Terceiro, se alguém cometer fraude contra você, mesmo que seja da família, você precisa denunciar. Eu sei que é difícil, eu sei que parece uma traição, mas eles te traíram primeiro ao roubar sua identidade. Toda essa experiência me mudou. Agora sou mais cautelosa, mais desconfiada. Não confio mais nas pessoas como antes, nem mesmo na minha própria família. Talvez isso me torne amarga, talvez isso me torne fria, mas também significa que ninguém nunca mais fará isso comigo. Se esta história ajudou você a entender como é o roubo de identidade na prática, inscreva-se no canal.